Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje, o tão esperado, apesar de eu não anunciar, eu sei que ele é sempre esperado, que é o Jorge Jorge. Geralmente é assim, né? Quando a pessoa é muito esperada e a gente vai anunciando, chega o grande dia, é hoje. Apesar de eu não ter anunciado nunca. Mas eu sei que todo mundo espera a participação, o bate-papo com o Jorge Jorge, astrólogo, que há anos conversa aqui no Tudo de Bom e é tão bom para a gente, principalmente nesse momento que todos estamos vivendo. As pessoas. Primeiro, boa tarde, boa noite. Jorgito, obrigada por conversar. Eu sei que você atendeu hoje o dia inteiro e você está aqui com a gente. Você acha que as pessoas nessa pandemia elas intensificaram a sua espiritualidade, a sua curiosidade para aquilo que não é tão palpável, tão explicável, tão físico? Você acha que aumentou? Quero agradecer, primeiramente, a estar aqui presente com você, a Manu, que está nos assessorando aqui. Tá? Muito obrigado. São anos na participação do seu programa. Você já está com 20 anos de programa, mais de 20? 16 esse ano. Parece que já foram 30 anos de programa. Me lembro de muitos anos que nós fazemos seus programas. A gente já falou muito sobre muitos assuntos. E você está falando de pandemia. Na verdade, as pessoas estão se revelando muito nessa pandemia, né? Estão se revelando muito. Umas realmente estão buscando melhorias, equilíbrio, até porque aparece solidão para algumas, aparece desespero para outras, depressão para outras, mas existem muitas pessoas também que estão encontrando um meio termo, um equilíbrio. Eu percebo que muitas pessoas hoje estão buscando cursos até de astrologia para autoconhecer. Inclusive, os atendimentos que eu tenho feito também, de pessoas que eram sempre presencial, vinham de São Paulo, vinham de outros estados para fazer atendimento, elas estão até gostando agora de ser online, porque elas não saem de casa, né? O trabalho é o mesmo, é gravado os atendimentos, a aula também, hoje, você reúne pessoas que estão na sua cidade, em outros países, em outros estados, só que, às vezes, assim, se eu tiver que passar para presencial, não vai dar para juntar mais essa turma, entendeu? Sim. Mas é bastante interessante. Muitas pessoas, sim, Renata, estão procurando espiritualidade, mas eu acho que não é a maioria, não. Não, nossa, eu apostaria que sim. Pois é, nesse momento, tem muitas pessoas que estão se aproveitando. Tá? O Pop Astrology está cada vez mais desenvolvendo. Quando eu digo Pop Astrology, é essa astrologia popular barata que todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe. Isto tem realmente deixado a gente que trabalha há muitos anos, eu estou há 40 anos fazendo astrologia, até hoje a gente tem material inédito que a gente recebe, né, da astrologia helenística, antes de Cristo. Então, assim, esse material que hoje a gente está tendo mais acesso é muito interessante, muito rico esse material. E tem gente que está só na superficialidade do tema. Infelizmente, isto ainda existe. Você veja, se as pessoas estivessem tão espiritualistas, né, não estariam fazendo o que estão fazendo hoje no mundo, principalmente no Brasil. Essa polarização. Essa polarização está mostrando muito. Nós estamos vivendo esse ano um aspecto tenso no céu de dois poderosos astros, Saturno e Urano. Para quem estudou psicologia, mitologia, sabe que Urano é o pai de Saturno, de Cronos, né? E eles estão brigando no céu. Vão acontecer 3 aspectos tensos no céu. Já aconteceram 2 e o último vai ocorrer no final do ano. É essa polarização que está havendo, né? O conservador e o progressista, né? Essa radicalização não está fazendo bem. Né? Por isso que eu te falo assim, parece, às vezes a gente convive com muitas pessoas que estão buscando espiritualidade, mas se você vê assim no geral, as pessoas não estão preocupadas com o outro. Quando você fala da máscara, né? Quando você fala, use máscara, se poupe, olha a vida do outro, você começa a perceber que isto é espiritualidade. E as pessoas, às vezes, estão buscando a espiritualidade numa vela, numa reza, numa oração, ou num centro. Uma simpatia, né? E, na verdade, a espiritualidade é a prática diária com o outro, a tua rotina.
Isto que é algo importante, é ser educado com o outro, é poder acolher o outro quando ele precisa. Eu tenho muitos clientes, mulheres e homens, às vezes fora de um horário de atendimento, me desabafa alguma coisa, não vou falar assim, você tem que pagar para falar isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Existe a parte técnica, existe o trabalho, mas existe o humano também. O ofício, né? Honrar o ofício, né? Você tem que fazer isso com o seu vizinho, você tem que fazer isso com o seu parente, você tem que fazer isso com o seu amigo. Não é? É neste momento que surge a espiritualidade. E você sabe que, desde que começou a pandemia, há mais de um ano atrás, eu intensifiquei meus estudos. E uma das coisas que eu estou focando em ouvir, porque ler a Bíblia é muito difícil, requer uma interpretação muito grande, né? E está tudo lá. Está tudo lá. Eu tenho a Bíblia aqui, então eu vou me focar. Uma das coisas que eu estou me comprometendo mesmo que seja difícil a linguagem, eu quero me familiarizar cada vez mais. Mas então eu estou ouvindo pessoas, e hoje a internet ela é fantástica para isso, você tem acesso a tudo, né? Eu estou ouvindo pessoas que falam da Bíblia, interpretam a Bíblia para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E se a gente for ver, a física quântica fala o que está na Bíblia, as terapias vibracionais e quânticas falam o que está na Bíblia, a astrologia está na Bíblia, né? Então tem essa comunhão, então a gente vê, né, quão antigo é esse estudo. E uma das coisas que está na Bíblia, dos mandamentos, é que a gente deve atender às autoridades, honrar as autoridades, né? E é tudo que não fazemos, né? Agora, vamos lá para algumas questões. Esses dias, Mercúrio retrógrado ficou aí quase um mês, né, Jorge? E aí eu falei, eu uso muito meu Instagram para conversar com as pessoas, e estava falando do Mercúrio retrógrado e perguntei, vocês sabem o que é isso? A grande maioria não. Então, está na hora de conversar com o Jorge. A grande maioria repete, né? A grande maioria repete, replica aquilo que o outro falou, o que o outro escreveu, e que nem sempre é verdade. Nem sempre é. Mas se há curiosidade, se começa a ter esse movimento de curiosidade, eu já acho válido, né? Eu também acho. Acredito que seja válido. E aí a gente traz um profissional para explicar o que esses planetas todos interferem na sua vida. Por que o Mercúrio, quando está retrógrado, ele interfere na nossa vida? E segundo Jorge, não. Aí o Jorge falou, Júpiter entrará também. Então, tem mais ainda. Tem mais ainda. Então, me explica tudo para a gente. Vamos lá. Só explicando a princípio que uma retrogradação, visto pela astronomia, não existe. Por que existe pela astrologia? Porque o movimento é geocêntrico. Então, na verdade, é uma ilusão de ótica que você tem da Terra, tá bem? Que os astros estão andando para trás. Na verdade, isso não existe na realidade. Só existe com a visão desse movimento em daqui que a Terra para lá. é o centro. Isso. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem que retrograda? Só de Mercúrio a Plutão. Sol e Lua nunca retrogradam. Tá? Vamos lá. Mercúrio, Vênus... Menos Marte, mal, né, Júpiter, também, né? Chega, é muito planeta já retrogrado. Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles retrogradam. O que o retrogradação significa? O que significa para qualquer planeta? Só para deixar bem claro, tá bem? Revisionamento e planejamento. Tá? Só para entender. É uma fase, um período de revisão e planejamento. E as pessoas estão levando isso, o que acontece e tal. Então, o que acontece com um astro? O astro ele perde aquele seu movimento natural. Tá? Movimento natural, qual é o movimento natural de Mercúrio? Se comunicar. Então, houve o quê? Uma retrogradação, houve uma interrupção na comunicação, em todos os sentidos. Uma coisa que as pessoas falam é da retrogradação, mas esquecem, muitas vezes, de citar pessoas que nascem com Mercúrio retrógrado, pessoas que nascem com Vênus retrógrado, porque existe isso. Porque, veja, o período que Mercúrio fica retrógrado é de 19 a 24 dias. Ele fica durante quase um mês, como você citou anteriormente.
mas ele, na verdade, é de 19 a 24 dias. Durante o ano, ele fica 3 vezes retrógrado. Então, nós tivemos agora de 29 de maio a 22 de junho. Terminou. Aí, no dia 27 de setembro deste ano, até o dia 18 de outubro, ele vai retrogradar novamente. Tá? Mas então, Mercúrio ou Júpiter? Mercúrio. Estou no Mercúrio ainda. Júpiter eu vou entrar daqui a pouco. Então, o que acontece? Quando as pessoas nascem com Mercúrio retrógrado, elas já, ao longo da vida delas, no começo da vida delas, elas têm uma dificuldade em expressar a sua comunicação. Elas têm um movimento mais lento. Mas não é problema mental que traz o Mercúrio retrógrado. São pessoas que são mais reflexivas, observadoras, porém elas não expressam com facilidade. Só para você entender, nascer com Mercúrio retrógrado, ao longo da sua vida, você perde a retrogradação. Você perde. Mas tem pessoas que ganham uma retrogradação ao longo da vida. Aí eu vou voltar num assunto que você falou da Bíblia. Pois é, da Bíblia que é interessante. Você fala assim, que você está lendo a Bíblia. Existe uma técnica na astrologia que tem uma frase tirada da Bíblia, e esta técnica tem a ver com isto. Te darei um ano para cada dia de sua vida. Ou seja, cada dia de vida equivale um ano. Tá? Cada dia de vida equivale um ano. Então, assim, você tem 20 dias após o seu nascimento, por exemplo, sua neta passou 30 dias depois do nascimento, vai equivaler, cada dia posterior a esse dia, vai valer um ano de vida, 30 anos. Meu neto. Seu neto, desculpa. Naqueles 30 dias que se passaram, de repente, Mercúrio perdeu a retrogradação naquele movimento. Então, naquela idade, com 17 anos, de repente, o Mercúrio dela deixa de ser retrógrado. O que significa que, a partir do 17, ela se expressa e ela se comunica com maior facilidade. Você fala assim, nossa, ela era tão tímida, ela era tão fechada, reservada com os pensamentos, com a comunicação, e, de repente, com 17 anos, ela sai tagarelando e falando com maior facilidade. Existe isso. E isso não tem nenhum problema, é só na questão da comunicação mesmo. Nenhum problema. Comunicação. Você veja, as pessoas que nasceram do dia 29 de maio deste ano até o dia 22 de junho deste ano, os bebês que nasceram nesse período nasceram com Mercúrio retrógrado. Então, esta questão da reflexão vai fazer parte dessa criança no nascimento dela, ao longo da vida dela. Mas e quando Mercúrio está retrógrado, nesse momento, nesse período, na nossa vida, também é importante essa reflexão e essa pausa, né? Este é o lado positivo do período de Mercúrio retrógrado. O negativo é a interrupção da comunicação. Ou seja, você vai comprar uma máquina de lavar, te dá problema, a entrega, o fechamento, o celular que você comprou de última geração. Assim, puxa, por que comigo isso acontece? A televisão começa a dar pau na sua casa. Ou seja, tudo que está ligado à escrita, você escreve. Você veja que interessante, eu estou falando do aspecto pessoal. Você viu que houve um vazamento de senhas, um vazamento de 8 bilhões de senhas no período que Mercúrio estava retrógrado. Esse vazamento de senhas que está ocorrendo no mundo aí foi no período de Mercúrio retrógrado também. Fake news é outra questão que acontece. Fake news, né? Mercúrio estava retrógrado e mal aspectado com Netuno, piorou o negócio. Então, nós estamos ainda com Mercúrio mal com Netuno. Acabou a retrogradação, mas Mercúrio ainda está com aspecto tenso. Então, ainda, comunicação deve ser levada com um pouco de cuidado com o que fala. Por quê? Você fala, a pessoa não entende. Você vai fazer uma cirurgia, dá errado. Porque... Então, assim, peraí. Cirurgia, assinar contratos, vender algo. Olha se está Mercúrio retrógrado. Comprar aparelho de som, computador, projeto, negociação. Vai fazer preciso fazer uma negociação para resolver contratar esse problema. Pessoas. Não é tempo para isso. Você falou que era e não era, né? Então acontecem essas falhas na comunicação, né? Isso. Mercúrio na retrógrado. Comunicação em geral, até fechar um acordo amoroso, não é época para isso, espera. Espera, não vamos conversar agora. Não era para isso. Coisas sai do Tinder, sai do Inner Circle, né? Sai de tudo isso.
nesse período. Ô, Jorge, eu vou para o intervalo. Na volta, eu quero saber se Júpiter retrógrado, quando ele entra, e se é a mesma coisa ou se são outros aspectos. Outros aspectos. Ai, Deus, já volto. Voltamos já. Jorge, nosso astrólogo preferido. Também não conheço nenhum outro, né? Então, mentira. Não, ele é o queridinho mesmo. Agora, falamos de Mercúrio retrógrado no bloco anterior. Júpiter vai retrogredir? Vai entrar em retrogradação? Nossa! Não, peraí. Quando você fala de Júpiter, vai entrar? Não. Ele entrou, o dia que nós estamos gravando, ele já está retrógrado. E vai ficar até quando? Ele entrou no dia 20/6 de junho e vai até dia 18/10 de outubro. Tá, mas ele não é avassalador como Mercúrio retrógrado? Quais são as características do Júpiter retrógrado? Pois é. Então, agora, pasme. Por quê? O astro Júpiter, ele é o oposto de Mercúrio. Se Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, Júpiter rege Sagitário. Ou seja, o Júpiter é considerado o astro grande benéfico, o astro da fortuna, o astro da sorte e das oportunidades. A leitura que se fazia do Júpiter é o astro da grande fortuna, né? Então, quando o Júpiter está retrógrado, né, as questões, como eu te falei anteriormente, né, revisão e planejamento faz parte da natureza de qualquer retrogradação. Interrupção, lentidão e obstrução da natureza do astro. Se o astro é expansivo, se o astro é de oportunidades, o que nós podemos ter nesse momento? Não confie tanto. Tá? Não confie tanto. E até outubro não devemos confiar. Assim, não espere que as coisas... Não é que não é confiar nas pessoas. Não espere um resultado imediato. Tá. Por exemplo, aquilo que vai dar um bom resultado, nem sempre é tudo isso. Mas isso é para a vida, né? Isso é para a vida a qualquer momento. Período de Júpiter. É período de Júpiter. Aí vamos lá, na parte prática. Qual é a parte prática de Júpiter? Questões jurídicas, justiça. Por exemplo, você vai entrar com algum processo na justiça, isso vai ser diferente, ou seja, não vai ter o andamento, o desenvolvimento que você está esperando. Já é problemático a questão da justiça. Com Júpiter retrógrado, ele reforça isto. Tá? Então, só assim, depois de outubro. O ideal seria depois do dia 18 de outubro, tá bem? Então, assim, no aspecto mais pessoal, o Júpiter rege as nossas filosofias de vida. Então, é muito comum nesta fase a gente passar por um processo de revisar os nossos conceitos filosóficos. E nesse período, você pode até ter uma crise de fé nesta fase. Sabe quando você começa a ter uma crise de fé? Eu acreditava tanto nisto, e aí eu começo a revisar, como eu falei, revisão e planejamento. Eu começo a revisar aquilo do qual eu acredito, daquela forma que está sendo exposta para mim. Então, universidade tem a ver com Júpiter, tá? Religião, doutrina filosófica, questões de justiça e viagens para o exterior. Por exemplo, vou tirar passaporte, aí começa a dar problema em passaporte. Qualquer negociação de comércio exterior, negociação com comércio exterior. Por exemplo, quando você fala do Porto de Santos, Porto tem a ver com Júpiter, com tudo que está ligado aos outros povos, países e cultura. Quando eu falei assim, para não esperar tanto que as coisas vão acontecer daquela forma que você queria, é porque Júpiter rege essa questão da fortuna, do crescimento, tá bem? Então, assim, pode vir, mas não vai vir da forma, talvez, que você queira. Mas depois de outubro todos ficaremos ricos. Depois de outubro, sim. Depois de outubro, sim. Você sabe Mas isso não quer dizer que você não vai agir, que você não vai... As atitudes mais fortes podemos deixar para depois de outubro. Isso. Porque a vida segue. Como eu falei, que Sol e Lua não ficam retrógrados, né?
Mercúrio vai retrogradar ainda de setembro a outubro, de 27 de setembro a 18 de outubro. Vênus, este ano, vai retrogradar somente em 19 de dezembro até 29 de janeiro. Este ano, durante o ano, ela não retrograda. Só vai começar no dia 19 de dezembro a retrogradar, a Vênus. E a Vênus ela está ligada a quê nessa retrogradação? Você sabe, né? A Afrodite, nos relacionamentos. Ao amor, ao amor, à afetividade, no aspecto mais pessoal, e no aspecto mais prático, ao dinheiro e aos procedimentos estéticos. Tá? Então, esse período é um período que assim, você deveria evitar. Imagina, os dermatos e os cirurgiões plásticos vão ficar com raiva de mim. Mas isso é só em janeiro? Não, do dia 19 de dezembro ao dia 29 de janeiro. Agora, Júpiter, a gente pode fazer procedimento estético? Quando Júpiter está... Só estou deixando bem claro aqui para as pessoas, para aí a gente vai ensinando direitinho. Você pode não conseguir pagar para fazer o procedimento. Porque ele vai estar justamente ligado a esse fator. Poxa, mas se a gente sai de Júpiter entre Vênus, então o financeiro vai estar um atrás do outro, então? É o que a gente está vendo, né? Você sabe que Júpiter também ele rege os grandes eventos, né? Então, assim, os grandes eventos, tipo, não é um show no teatro pequeno, são aqueles shows de grande proporção, tá? Eventos de grande proporção. Rock in Rio, sempre shows de grande proporção, grandes eventos. Júpiter rege. Quando está retrógrado, ele pode não desenrolar da maneira qual você esperava. Mas você sabe que tem uma questão, Renata? Tem um outro Mas esse ano não vai desenrolar mesmo. Isso aí independente de qualquer coisa. Por exemplo, Saturno é um astro que está retrógrado no céu já, desde o dia 23 de maio, e vai deixar de estar retrógrado no dia 10 de outubro. E Saturno é um astro que muitas pessoas às vezes não falam muito, né? Saturno é um astro extremamente importante, porque é um astro de planejamento. Não adianta você ter Vênus na vida, Júpiter na vida, tudo que é prazeroso, gostoso do dinheiro, se você não tiver um planejamento, um pé no chão, para você concretizar isso. Sim. Tem pessoas que falam assim, eu odeio Saturno. Não odeie, não, porque Saturno te tira de várias barcas furadas na sua vida. Saturno é um astro que te preserva e te protege. Olha, você sabe que a gente está falando aqui, muita gente, para muitas pessoas, isso não, elas não vão ter familiaridade, né, com o que a gente está falando, e realmente num programa de TV a gente não consegue realmente passar tudo. A função aqui é despertar o interesse, e para algumas pessoas que ouvem, porque a gente ouve muito mais Mercúrio retrógrado do que Júpiter, Saturno e tal. Então, é mais porque aconteceu essa... ele estava agora em retrogradação, e aí as pessoas falam, e, na verdade, a nossa função é levantar essa curiosidade, mas o Jorge está aí com a Escola Santista de Astrologia, e como ele mesmo falou, online também. Os cursos continuam, Jorgito? Continua, e tem mais cursos no segundo semestre. Vou dar uns cursos novos no segundo semestre. E aí é muito legal, as pessoas, como o Jorge mesmo falou, é autoconhecimento, astrologia. E, para mim, Jorge, assim, o autoconhecimento é a chave. É a chave são as ferramentas que a gente tem para suportar as intempéries da vida, né? As dores da vida que elas chegam repentinamente na nossa vida. O autoconhecimento ele nos dá uma estrutura para encarar algumas situações que a gente não desejáveis, né? E que a gente sabe que existe, que a vida é assim. E então a nossa intenção de conversar com vocês é justamente isso, é despertar essa curiosidade, e tudo que a gente traz para si como autoconhecimento, como conhecimento, né? O conhecimento é o maior valor que a gente pode tirar dessa vida toda. É muito importante. Então, o Jorge está à disposição lá na Escola Santista de Astrologia, né, Jorgito? Obrigada por conversar com a gente. Eu até gostaria até de acrescentar uma questão. Autoconhecimento é importante, mas depois a pessoa precisa ter uma outra atitude, que é mudar essa atitude. Sim, né? Exatamente, ele é o start, né?
Porque não o adianta nada você se autoconhecimento, conhecer e você não mudar, né? o autoconhecimento, você desperta, você entende os ciclos da natureza, que isso é muito importante. Sim, Por que acreditar ou não em Mercúrio retrógrado? Porque eu quero errar menos na vida. Essa é a ideia. exatamente. Obrigada, viu, querido? Muito, muito obrigada. Beijo para você, um beijo para a Malu e para o bebê também, tá? Para o Zaya. Sucesso e prosperidade para você. Obrigada para você também. E vocês também em casa, muita luz, fiquem com Deus.